Amém, queridos. Mais uma vez estamos aqui para continuar a parte 3 sobre o título que nós colocamos nos 2 últimos vídeos, o Evangelho de um só. E deixa eu mais uma vez frisar isso para você com todo carinho. O Evangelho que dá certo para uma só pessoa, este Evangelho é segundo os homens. É segundo a regra e a atitude de homens. E Paulo chama esses homens de corruptos. Deixa eu chegar mais perto de você para dizer. Paulo chama esses homens de corruptos. Deixa eu citar o capítulo 6 de 2 Coríntios de novo, antes de ir para Timóteo, 2 Timóteo 3, só para embasar mais ainda o que eu vou te ministrar nesse terceiro vídeo. Diz assim, o capítulo 6 de 2 Coríntios, o versículo que nós enfatizamos no vídeo passado. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Queridos, eu quero agora que você abra no capítulo 3 de 2 Timóteo, e nós vamos ler bastante as Escrituras, para me te provar que aquilo que o apóstolo Paulo disse sobre Jesus Cristo, que ele se fez pobre para enriquecer a muitos, este é o verdadeiro Evangelho. Quando ele chama os 12, ele tira os 12 de posições de pescadores, de auditor fiscal, de médicos, para fazerem maiores obras do que eles. E se aquilo que você está pregando, meu querido, para todos os pastores em Natal e no Brasil, se isso que você está pregando está dando certo só para você, você está corrompendo a graça de Deus e usufruindo dela de maneira ilegal, porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Sozo, preservação, perfeição, proteção, cura e vida para todos. E não um só, no patamar bem pertinho de Jesus e os outros bem pertinho do inferno. Isto não é Evangelho. Isto é ditadura da mais medíocre e pobre que se possa conceber. Mas o capítulo 3 de 2 Timóteo, para que você não pense que eu estou falando de mim mesmo, eu quero que você entenda. Capítulo 3 de 1 Timóteo, de 2 Timóteo, versículo 1 diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos. Essa palavra ingrato parece muito com você. Acorda, irmão, que você está estabelecendo a sua vida e seu ministério em feno, palha e madeira. Você precisa vir para a graça. A graça te dá o direito de estabelecer a sua vida em ouro, prata e pedras preciosas. Ingratidão fecha as portas do céu. E diz assim: ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da palavra de Deus, destes afasta. Querido, quando você atenta para si mesmo, a primeira coisa que você começa a falar e você começa a pregar para os que estão ao seu redor é uma coisa que chamamos do ministério da desqualificação. Não, querido, não está dando certo na sua vida por isto, e não está dando certo na sua vida por aquilo, e não está dando certo na sua vida por aquilo outro, e não está dando certo na sua vida por aquilo outro e outro. E, querido, isto não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que dá certo para mim como ministro tem que dar certo para você, meu amado irmão. Você que está me escutando. E esse terceiro vídeo é exortando você a que se afaste dos tais, porque eles são corruptos.
Homens que são amantes de si mesmos, eles são corruptos de entendimento. E está aqui Paulo exortando o jovem pastor Timóteo, porque deste número, ele diz, são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, de desejos, levadas de várias concupiscências. Ou seja, ele está falando de mulheres, mas nós podemos falar de famílias inteiras, carregadas de desejos, de concupiscência, de desejos exagerados, de esperanças. E muitas vezes nós usamos disso para que as pessoas, aquela velha história, plante, que um dia você vai colher. Irmãos, esse chavão tem que acabar. Isso tem que ser liberalmente. Quem é que não sabe que no reino de Deus é o melhor investimento é você plantar na obra? Mas, irmão, você precisa plantar a sua semente em cima da palavra. Você precisa entender que a palavra é a boa terra, é o bom coração, é a terra que produz a semente. A que não produz a semente é a que não é a palavra. Então, se essa semente está produzindo para um, a terra em que você está estabelecida não é a palavra. E pode ter certeza de uma coisa, a vergonha e a dor vai vir para você. Então abre seus olhos essa tarde e entenda o que Paulo está exortando a Timóteo e a todos nós. Mulheres levadas por concupiscência e desejos. Ou seja, casas inteiras, e você promete céus e terra. Tinha um em São Paulo, ou tenha um em São Paulo, que diz que aquele que não está junto dele não prospera. Queridos, quem nos faz prosperar? Terceira João diz assim: amado, eu desejo que você vá bem em todas as coisas e que sejas próspero, assim como bem vai a tua alma, os teus pensamentos, e não como vai a vida do teu irmão, do ministro da tua igreja, do apóstolo, do bispo, do pastor, do mestre. Isto não convém. São as palavras do apóstolo Paulo. E continuando, que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Esse evangelho que é segundo você e que prospera só você, você passa conhecimento, mas esse conhecimento tem uma capa de mentira, é envolvido com tanta mentira que só quem aprende, só quem prospera é você. A verdade nunca liberta as pessoas que estão debaixo da sua autoridade. É com você que eu estou falando. Chega! Nós precisamos fazer como a carta de Paulo aos Gálatas. Precisamos corrigir, denunciar e sentenciar. Os que tais coisas praticam, os que tais coisas pregam. Paulo disse, mesmo que um anjo disse onde nós pregar outro evangelho. E sabe o que é o outro evangelho? É o evangelho de um só. Só dá certo para mim. A minha conta bancária está maravilhosa. Eu quero ela assim. Eu exorto a você, pare com isso. As pessoas que estão com você não precisam viver no limite. Elas precisam prosperar igualmente a você. Elas precisam ter abundância igualmente a você. Paulo está falando que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Sabe por que aprendem? Porque aprendem os esquemas, as táticas. Aprendem até mesmo a forma de se expressar, a forma de se apresentar. Mas a verdade nunca liberta, porque a verdade nunca chega. Esses homens são amantes de si mesmos. São reprováveis, diz Paulo. E eu e você precisamos com urgência, querida igreja de Natal, querida igreja do Brasil, nós precisamos com urgência sermos tirados desse meio, sairmos disso. Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não se meta você debaixo de novo do jugo da servidão. Quem se mete é você. Quando você não conhece, quando a verdade não chega. E por que não chega? Porque tem alguém com intenção maior do que a sua. O desejo dele é desordenado. Ele pensa em enriquecer ele mesmo, mas os outros, cada um que se vire. E deixa eu abrir aqui um espaço para me dizer uma coisa. Paulo diz que por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Aonde eu estou servindo ao Senhor e aonde pessoas estão me ouvindo, eu temo se alguma delas adoecer de doença para a morte. Eu temo se alguma pessoa falecer antes do tempo de ser saciado de dias. Porque eu tenho certeza que alguma coisa está dando errado. Eu não sei se você pensa assim como eu. Mas nós precisamos olhar dentro da palavra de Deus e entender que o Evangelho primeiro prospera. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Em todas as áreas da vida das pessoas.
E não são todas as pessoas que estão ruins em todas as áreas, que estão desfalecendo em todas as áreas, mas tem áreas da vida de cada um dos irmãos que nós precisamos aperfeiçoá-los. E eu estou aqui essa tarde, meu amado irmão, amado ministro, que você não seja contrário a isso, pelo contrário, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as vossas veredas. Então diz assim o versículo 7 do capítulo 3 de 2 Timóteo, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Você sabe o que é isso? Você passa 10, 20, 30 anos dentro da igreja e você nunca consegue se libertar. Você nunca consegue avançar. Porque aprendem sempre. Outra coisa, irmão, outro evangelho, que é segundo o homem. Mas nunca podem chegar à verdade, porque a verdade liberta. Porque a verdade te deixa de pé, a verdade te faz prosperar. A verdade te dá o direito de você andar por cima e não por baixo. A verdade te dá o direito de você ser cabeça e não cauda. Então eu exorto a você, Igreja do Senhor em Natal, a que você rompa com esse sistema religioso, arcaico, demoníaco até. Tradição que está parando você. Mas vamos continuar aqui, lendo. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade. Eles resistem o quê? A verdade, acraseado, a condição, a verdade liberta. Não, deixa eu te dizer isso de novo. A verdade acraseada, ou seja, a condição. Qual é a condição que a verdade te dá? Liberdade. Livre. E se você não está se sentindo livre, você precisa romper com esse sistema. Você precisa romper com esse evangelho de um só. Você precisa romper com esse evangelho que é segundo o homem e não segundo Cristo. Continuando. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. O evangelho de um só, é chamado pelo apóstolo Paulo, pela revelação do Espírito, de desvario. E sabe o que é um desvario? É um desvio extremo, é uma loucura. Então eu queria que esse vídeo você atentasse. Eu queria que você, para estas palavras, você inclinasse os seus ouvidos, para que você pudesse entender que esse evangelho precisa ser compartilhado. Nós precisamos estar em comunhão, termos koinonia, precisamos partilhar. E Paulo diz: aquele que é instruído na boa palavra, reparta. E essa palavra repartir é repartir um bolo, é repartir um pudim, reparta com todos. Aquele que é instruído da boa palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Por que é que você é ministro? Por que é que você é apóstolo, bispo, pastor? Como é que você está ficando com a maior parte? E está entregando a menor para ser dividida entre muitos? Não, reparta. Deixa eu acrescentar esse versículo para você entender. Reparta em partes iguais. O que vem sobre você precisa cair pelos outros. Precisa ser derramado sobre os outros. E o Evangelho segundo Jesus Cristo, segundo o apóstolo Paulo, é o Evangelho da graça. E o Evangelho da graça de Deus é o Evangelho que superabunda, como foi a pesca maravilhosa. Pedro passou a noite toda pescando, voltou nada apanhando. Jesus manda lançar as redes no alto mar, no mar mais alto. E quando ele vem da pesca, e quando as redes vêm, ele manda chamar os barcos. E ele divide a sua pescaria com os outros, para não se estragar. E em nome de Jesus, eu quero terminar dizendo a você: receba com mansidão a palavra e você enxertada. Porque ela é poderosa para deixar em ordem todas as coisas que estão fora do lugar. Então, querido, deixando só um alerta, deixando só um aviso, acesse o nosso canal Gracista no YouTube, assine o nosso canal. Se você amou essas mensagens, se você amou essa palavra, vai lá, clica. Eu quero que você seja edificado mais e mais. Esses são a série de 3, onde teremos muitos mais. E eu quero deixar aqui a convicção no meu espírito, que eu sei que você está sendo edificado, porque esta é a verdade. O Evangelho tem que ser segundo Jesus Cristo. Seja abençoado em nome de Jesus.